Minha gente querida, com vocês nesse momento, Pastor Onéas, eu sempre digo seu conservo, seu amigo. Conservo no sentido de servo de Deus juntamente com você, pastor de almas, de ovelhas, nesse tempo difícil que nós estamos passando. É um tempo que nós nunca vimos igual. A nossa geração nunca conheceu algo semelhante que atinja todo mundo. Mas nós estamos rompendo em fé. Eu estava meditando nesses dias, até falando com o Senhor, eu disse: Senhor, nós não sabemos há quanto estamos da outra margem desse rio pelo qual nós estamos passando, dessas águas profundas. Mas a tua palavra diz: não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, não afundarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti. Isso significa que nós podemos sim passar por águas profundas, caudalosas, por torrentes de águas, por correntezas de águas, para chegar ao outro lado de um rio, de uma experiência na nossa vida. Nós também podemos passar pelo fogo, mas a promessa do Senhor é que nós não afundaremos nessas águas, não nos afogaremos, não morreremos delas, e também não nos queimaremos, não terminaremos a vida queimados nesse fogo da provação, mas passaremos por tudo isso. E é o que nós estamos vendo os filhos de Deus, aqueles em aliança com Deus, alcançarem do Senhor essa promessa. Eu, pastor Onéas, quero falar hoje a você acerca de um tema muito interessante que é fé e ciência. Isso é muito interessante, parece haver um confronto natural entre a fé e a ciência e a fé, mas esse confronto muitas vezes vem pela chamada, a Bíblia diz, a falsa ciência, não a verdadeira, mas também esse confronto tem vindo pelos que são da fé, porque não exercem a fé bíblica, nos padrões bíblicos, a fé com sabedoria, a fé cujo autor é Deus, mas se envolvem em crendices e cristianizam essas crendices como se fosse uma fé cristã autêntica. A ciência, veja bem, a ciência, ela traz a necessidade de provas para se firmar algo como real. Agora, por exemplo, nós temos a questão da famosa, ninguém conhecia assim, em termos ninguém conhecia, cloroquina. De repente ficou famosa. E fica a questão, é válida a sua aplicação ou não é válida? E os cientistas estão pesquisando em todo o mundo, vendo os efeitos negativos ou positivos e buscando comprovar, buscando a exatidão de que a sua aplicação, primeiro, fará bem aos pacientes de coronavírus. Segundo, não fará aquele mal colateral, como arritmia, problemas de coração, infartos e até mortes. Até que se tenha uma prova concreta, este medicamento, como outros, este medicamento está em estudo para que se chegue a uma prova. Portanto, a ciência, veja bem, a ciência busca provas, fatos reais, palpáveis. Isso é próprio da ciência. Por quê? Porque ela é um elemento de conhecimento da mente humana. A ciência se dá na dimensão material, na dimensão terrena desta terra, desta vida, deste mundo, segundo a mente do homem. E a nossa ciência tem sido uma bênção para nós, esta é a verdade, né? Quem vai ao médico, quem já foi, quem já teve problemas sérios, quem já correu para um hospital, principalmente quem já esteve numa sala vermelha, numa mesa de cirurgia, sabe o valor que a ciência tem. Mas veja, a fé, eu diria até numa expressão, talvez um neologismo, uma palavra nova, é a desnecessidade de fatos ou de provas para se firmar algo como verdadeiro, como real. Ora, se eu disser que eu tenho fé, que estou sentado nesta cadeira, eu sei, eu estou vendo com os meus olhos da carne que eu estou sentado aqui. Isso não é fé. Fé é enxergar-se
o que não é visível aos olhos humanos, mas se enxergar esta questão, este elemento, este momento, esta circunstância com os olhos da alma. É a certeza, diz a Bíblia, daquilo que não se vê. A fé é por si mesma uma prova para a alma humana. É verdade. É ver o invisível, é ter como absolutamente real aquilo que não se pode ver com esses olhos da carne, ou mesmo com a mente meramente humana. Se a fé se baseasse em provas para ser exercida, para existir, não seria fé. E realmente a fé, ela provém de Deus. Veja bem, ela provém de Deus. E Deus coloca em nós a fé como uma prova do nosso coração. É não ver com esses olhos, às vezes não entender com a mente meramente humana, mas entender com a mente de Cristo, porque Jesus é o autor e o consumador da fé. Eu creio que a fé e a ciência, cada uma tem o seu terreno próprio para caminhar e as duas podem ser harmonizadas em nós. Deus é o autor tanto da ciência quanto o autor da fé. O conhecimento humano, as conquistas da mente humana são liberados por Deus como em gotas. Veja bem, nós temos visto isso. A ciência não sabia disto, agora passa a saber, dá um passo, avança. Por exemplo, na cura de uma determinada doença. Há doenças que ainda não são entendidas no seu todo e, portanto, não há cura no sentido de cura conhecida pelos homens. Não há remédios e tratamentos eficazes. Mas, de repente, a ciência descobre o porquê, o que causa aquela doença. Vai à sua causa e aí medicamentos e procedimentos científicos são descobertos, são desenvolvidos e a gente vê a bênção que isso tem sido para todos nós. Ainda que o homem invada terrenos do conhecimento, terrenos que vão além do que deveria ser, Deus, de algum modo, permite esta invasão. Nós vemos na Bíblia a Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, eu estou escrevendo um livro neste momento, nesses dias de recolhimento, escrevi sobre a Torre de Babel. Quando os homens começaram a fazer uma torre, primeiramente eles se ajuntaram, disseram, não vamos nos espalhar, vamos ficar juntos. Estavam resistindo à ordem de Deus a Noé para que ele e seus descendentes povoassem, se espalhassem na terra. Vamos ficar juntos, e veio uma expressão horrorosa que tem sido usada até numa emissora evangélica e por um político nosso evangélico famoso entre nós do Rio de Janeiro. Essa frase terrível, juntos somos mais fortes. Essa frase pode ter, veja bem, um elemento humano, de racionalidade, uma razão de ser, mas ela espiritualmente é terrível, porque os que acharam assim, pensaram assim na Bíblia, se juntaram primeiro. Não vamos nos espalhar, porque se permanecermos juntos, seremos mais fortes. E veio então o segundo estágio da loucura humana, da tolice humana. Vamos construir uma torre que saia da terra e que toque os céus, para que façamos para nós um nome e não sejamos espalhados. Veja, ali Deus desceu, diz a Bíblia, para ver o que o homem estava fazendo, viu tudo que estava sendo feito na terra, a Torre de Babel, a cidade de Babel, e o Senhor disse uma coisa interessante. O Senhor disse, agora não há mais limite para tudo quanto o homem intenta saber. E Deus então confundiu as línguas, colocou línguas diferentes, idiomas diferentes, as pessoas não se entendiam, virou uma confusão, e Babel significa confusão. E elas precisaram se agrupar em pequenos grupos distintos que eles achavam entre eles outras pessoas que falavam a mesma língua, e assim esses grupos precisaram se separar para continuar se entendendo, e o propósito original de Deus foi cumprido na confusão de línguas. E ali Deus disse, eu repito, não há mais limite para tudo quanto o homem tenta fazer. A verdade é que nas conquistas espaciais nós temos tantos problemas na Terra, mas o homem está buscando conquistar o espaço, está querendo ir lá a outros planetas, quando ainda não resolvemos os nossos problemas aqui. A ciência pode sim, veja bem, até desafiar Deus, o que a Bíblia chama de a falsa ciência.
pode desafiar o Criador, buscando, veja, fazer do homem um próprio Deus, uma sabedoria própria, independente do Criador. Mas ainda assim, o Deus que tudo vê, ele permite, mesmo coisas que são contrárias ao seu querer, Deus soberanamente permite que essas coisas vão sendo descobertas pelo homem, porque isso cumprirá, na verdade, cumprirá a sua palavra profética da multiplicação da ciência e do afastamento do homem dele. Mas a verdade é que a ciência pura procede de Deus, porque a palavra ciência é sinônimo de conhecimento. E Deus, o Deus onisciente, sabe tudo e ele libera, ou por vontade própria ou por permissão, que o homem vá descobrindo cada vez mais coisas e assim a sua própria palavra, os próprios propósitos de Deus vão sendo cumpridos no homem mesmo afastado dele. Fé e ciência estão presentes nesta peste que nós estamos vendo do chamado vírus coronavírus. A fé nos leva a entender este vírus como um juízo divino. Pela fé nós vemos isto. Nesses dias eu vi até pregadores muito liberais, cheios de teologia e, de certo modo, me desculpe a expressão sincera, vazios de Deus. Mesmo esses estão conseguindo entender que este é o momento de um juízo divino, que este é um momento muito importante da Igreja do Senhor Jesus Cristo e dos tempos do fim, dos dias que antecedem a própria vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos entendendo pela fé, coisa que a ciência não olha. A ciência tem seus meios próprios de olhar essa pandemia que aí está, mas pela fé nós podemos entender que Deus está trabalhando ou permitindo ou enviando juízos, situações, circunstâncias terríveis sobre a terra, porque os dias se aproximam. E tudo isso que está acontecendo, não só essa pandemia, mas principalmente ela, tudo isso está na palavra profética, especialmente, não só ali, mas especialmente em Mateus 24, 25, no sermão escatológico. Escatologia significa o estudo das coisas do fim, ou das últimas coisas. Tudo isso está no sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24 e 25. A ciência entende isso que aí está como uma pandemia, algo simplesmente causado por um vírus que se espalha pelo mundo. A ciência conhece esse vírus, os cientistas veem esse vírus nos seus aparelhos, nos seus instrumentos científicos e já até o desenharam. Ele é uma bolinha cheia de florezinhas, de brotos, de botões, como se fosse realmente uma corona. Daí a expressão corona, que em espanhol é coroa. Eles sabem disto, eles veem o que nós não vemos através dos aparelhos científicos, mas a fé nos leva a ver o que a ciência não vê. E por isso nós vamos dizer que a nossa fé é contrária à ciência, a ciência é a nossa fé, especialmente nessa questão desse vírus. Não, ao contrário. Nós precisamos entender o terreno de atuação, de conhecimento da fé e o terreno de atuação e conhecimento da ciência. Nós podemos perfeitamente olhar essa pandemia pelos dois lados, tomando os cuidados necessários segundo a orientação da ciência, mas exercendo a nossa fé e colocando em prática os elementos, as armas espirituais que nós temos da parte de Deus e da sua palavra. Um exemplo negativo, nós às vezes falamos muito da ciência, mas a verdade é que constantemente nós precisamos dela. Mas a ciência tem os seus erros, porque é o quê? É conhecimento humano, a ciência humana. Mas a verdade é que não a fé em si, mas nós que somos portadores, nós que somos administradores, executores dessa fé, como filhos de Deus, como cristãos, nós temos visto também entre nós exemplos negativos que não são, na verdade, exemplos da fé genuína que procede de Deus, que está a nosso dispor, mas são elementos de uma crença e, pior ainda, de meras crendices evangélicas e cristãs que estão entre nós. E eu vou falar agora
Primeiramente, eu vou falar de nós evangélicos. Um exemplo negativo do exercício da fé, que na verdade não é fé, mas uma crendice, agora foi recentemente a questão, duas questões, a questão das vacinas e a questão do censo. O recenseador que esteve na minha casa no último censo em 2010, e agora em 2020 nós deveríamos ter um censo, já estava sendo preparado, não sei como vai ficar. De 10 em 10 anos há um censo em todo o mundo, para que se trabalhe a partir dessas pesquisas mundiais, se coloque, se implemente políticas para todo mundo. E em 2010, quando o recenseador passou na minha casa, o rapaz disse para mim, quando eu disse que era evangélico e que era pastor, ele disse para mim, pastor, está havendo um problema aqui na região como pelo Brasil afora. Tem muitos crentes que não estão, veja bem, que não estão querendo responder ao censo. Eu primeiramente estou falando do censo, depois vou falar de vacinas. Muitos crentes que não querem responder ao censo porque estão dizendo que o censo é uma coisa de um anticristo, uma coisa assim para dominar o mundo. E eu então conversei com aquele moço, mostrei que a Bíblia é um livro que, especialmente no Velho Testamento, fala várias vezes de censos, recenseamentos que foram feitos. E a Bíblia, inclusive, vejam bem, a Bíblia, inclusive, tem um dos seus livros, o livro de Números. Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, Pentateuco, os livros da lei e o primeiro da criação. Nós vemos ali que há um livro especificamente chamado de livro de Números. Por quê? Porque ele trata especificamente, especialmente do censo que Deus mandou fazer em Israel para organizar as suas 12 tribos na terra prometida. Então Deus mandou fazer um censo. É certo sim que a Bíblia fala do tempo de Davi, quando ele fez um censo por orgulho, por vaidade, por conta própria, para ver qual era a sua potência militar. Pelo censo em todo Israel, em toda a nação, ele saberia quantos homens eu tenho em idade de guerra, qual é o meu poderio militar. Deus viu naquele momento a vaidade, a prepotência, veja, do seu amigo, do homem segundo o seu coração, Davi, mas homem. E Deus trouxe uma praga sobre Israel por causa do pecado do seu rei. E nós vimos isso no último censo. Muitos crentes não querendo responder porque achavam que era coisa do anticristo. Isso não é fé. A fé não ampara esse tipo de conhecimento. A fé, acima de tudo, ela é inteligente e mais que inteligente. Uma palavra que tem uma diferença de inteligência. A fé é sábia, ela comporta sabedoria, porque sabedoria, segundo a fé, é a mente de Deus, é sabermos o que Deus pensa sobre uma determinada situação. Primeiro problema das nossas crendices evangélicas foi esse do censo. E o segundo, o das vacinas. Muitos crentes pelo Brasil, não foram poucos, isso se espalhou pela internet e sei lá, por quais caminhos mais. Falando contra a vacina, achando que era um plano mundial para exterminar 1/3 da população. E já aplicavam, inclusive, essa questão de apocalipse, de pragas que falam lá que virão sobre o mundo, está na palavra. Mas quem disse que as vacinas desse tempo são para isso? E nesses dias eu ouvi o nosso ministro da Saúde, o que saiu agora recentemente, ele dizer uma coisa com respeito. Ele é católico, ele é praticante, mas ele disse com reverência, com respeito. Ele falou acerca das vacinas, de muita gente que não quis tomar as vacinas, dizendo que era coisa para exterminar uma parte dos moradores da terra, por causa da fome, para diminuir o número de pessoas e os alimentos na terra darem para todas as pessoas. E ele disse, agora, olha só, veja bem, ele disse isso com muita precisão. Agora, esses que falaram contra as vacinas, esses que se recusaram a tomar as vacinas, estão orando, rezando, rogando a Deus. Veja bem, rogando a Deus que seja descoberta uma vacina e quando for descoberta e estiver disponíveis, serão eles os primeiros a correr para tomá-las. Então nós precisamos ver que nós temos, na verdade, nós temos os nossos erros. Nós temos sim os nossos erros, as nossas crendices que às vezes nós travestimos de fé.
E nesse tempo, é um tempo do povo de Deus revelar ao mundo sabedoria. Nós precisamos observar as orientações da ciência, elas não anulam a fé. De modo nenhum, elas anularão a minha fé. Então, precisamos saber, sim, que o Senhor cura, Deus cura, Jesus, o Deus Filho, cura, a palavra de Deus fala de cura. Mas a verdade é que nós que cremos que Jesus cura, nós também frequentamos os médicos. Você que me ouve, eu que falo a você, qual de nós? Procure entre nós alguém que nunca tenha ido a um consultório médico. Talvez seja mais fácil, sim, achar alguém que nunca ficou internado no hospital. Mas quem não procurou o recurso da ciência, da medicina, e quem não tomou pelo menos aquele remédio para dor de cabeça? Pois bem, nós precisamos entender a dimensão de cada coisa. Mas fica aqui uma questão que eu quero falar também. Pastor Onéas, se Jesus cura, por que recorremos aos médicos? Porque nós precisamos entender uma coisa. E eu não estou aqui desmerecendo o poder de Deus. Deus pode curar todas as enfermidades. Ele poderia impedir que houvesse enfermidade no mundo e pela vontade dele não haveria. Porque a Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte no mundo e a enfermidade de um modo geral. De modo maior ou de modo menor, a enfermidade é um caminho para a morte. Há enfermidades que não chegam a matar, mas que prejudicam o funcionamento do corpo humano, mas há outras que já mataram muita gente. Se não houvesse pecado, não tinha enfermidade. Se não houvesse pecado, não tinha morte. Mas agora tem pecado, tem enfermidade, tem morte, e eu tenho que fazer uma confissão sincera. Deus é poderoso para curar todo tipo de enfermidade, até não permitir que elas entrassem no mundo. Mas a verdade é que Ele não cura todas as enfermidades. A Bíblia chega a dizer na carta de João que há pecados que não são para a morte, mas há pecados que são para a morte, diz assim, e por esses eu não peço que ore. Eu mesmo no meu ministério, o Senhor já me mostrou situações de pessoas em que Ele disse, eu vou levar, eu vou tirar. E muitas vezes foi por causa de pecados, e o Senhor disse, eu não vou curar. Eu me lembro da história de um homem que eu li num livro, um homem que era blasfemo, um homem que era profano, inimigo de Deus, tinha parentes crentes na igreja de um determinado pastor. E esse homem já tinha, digamos, eu não lembro exatamente, 50 anos. E ele passou a vida como um inimigo de Deus. Mas um dia ficou doente, contraiu câncer e foi piorando. E então se humilhou diante de Deus, ouviu novamente a palavra do Evangelho, mudou de atitude, entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e agora se tornou um cristão de fato. Deus o perdoou, Deus o abraçou. O Evangelho entrou nele, a cruz entrou nele e ele na cruz. Então agora o pastor da família daquele homem, agora pastor dele, que o levou a Cristo. Todo empolgado foi diante do Senhor. Senhor, agora me usa para curá-lo. Em nome de Jesus Cristo, eu creio no teu poder de cura. E a palavra de Deus veio na contramão da vontade do pastor. O Senhor disse a ele, filho, eu amo muito ele, por isso eu não vou curá-lo. Eu vou levá-lo fruto dessa enfermidade, porque eu não quero que ele, uma vez curado, volte ao passado. Deus cura, Ele pode curar toda enfermidade, mas a verdade é que Ele tem motivos para não fazer isso em todas as vezes. E há coisas que nós podemos fazer, e nós podemos então também ir a médicos e estar lá e receber deles, sim, uma grande bênção para o nosso corpo, como tem sido com esse velho pastor que já foi várias vezes a médicos e foi abençoado. Eu creio que Deus me guarda. Eu quero te trazer outro exemplo. Eu creio que Deus me guarda. Eu creio que Deus me protege. Eu vivo nessa fé. Mas eu, nesses dias, pensei numa coisa que eu quero passar para você. Eu creio que Deus me guarda, por exemplo, no trânsito, que Ele me protege, para que eu não seja atropelado por um carro, para que o meu carro não bata e eu venha a morrer, ou eu venha a sofrer um prejuízo depois, como ficar tetraplégico, paraplégico, o que seja. Deus me guarda de tudo isso. Mas tem coisas que eu devo fazer, por exemplo, aqui em frente à nossa igreja, na Avenida Cesário de Mello, eu sei que Deus me guarda e me protege. Mas eu não devo atravessar a avenida sem olhar para ver se vem carro ou não vem carro. Isso é dever meu.
E eu parto de um princípio que eu tenho nas minhas meditações sobre Deus, a sua palavra e a vida. As coisas que eu posso fazer, Deus não fará em meu lugar. No máximo, eu farei e Ele me ajudará a fazer. Agora, as coisas que eu não posso fazer, não adianta. Eu não posso efetivamente e só Ele fará. Eu sei que Ele me guarda, mas no atravessar a avenida eu olho se vem carro. E como Ele pode me ajudar nesse olhar para ver se vem carro, se eu posso passar ou não? Qual de nós alguma vez já não passou numa avenida, numa rua e não viu aquela moto que vinha? Se descuidou alguma coisa, não viu e quase foi atropelado. Deus livrou, cremos nisso, nós os filhos de Deus. Aí Ele nos ajudou. Mas olhar a avenida e ver se vem carro, nós precisamos fazer. Por que eu estou te trazendo este exemplo ao final desta palavra? Nós precisamos entender neste momento e atender às autoridades sanitárias do mundo todo e do nosso país. A Bíblia nos fala, nós cidadãos do céu, diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Mas você dirá, pastor, Hitler procedia de Deus? Não e sim. Não que Deus não fez por seu próprio intento um Hitler mau como era. Mas Hitler tinha dentro de si o poder da autoridade para usá-la da forma errada que usou. Pilatos, a mesma coisa. Homens recebem autoridade para usá-la bem ou usá-la mal, mas recebem de Deus. E a Bíblia fala mais, que quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Você me conhece bem mesmo, que eu sou um pastor de lutas, de combate. Acabamos de sair do meio da festa profana do carnaval. Nós estávamos lá 25 anos, comemoramos este ano, dominando sobre Campo Grande na dimensão espiritual. Nós fomos para lá e o carnaval saiu. É um feito heróico? Na verdade é que o Senhor nos levou a fazer. Nós somos assim um povo de guerra. As missões de Muqui, as missões de Iconha, de Alto Caparaó, o campo missionário em que entramos numa cidade com o poder do Evangelho, com garra, com coragem, com ousadia, e Deus vai conosco. Mas quando chegou esse tempo dessa pandemia, dessa peste, então eu entendi e trouxe a orientação ao rebanho. Vamos cumprir o que dizem as nossas, veja bem, as nossas autoridades sanitárias, porque saber, veja bem, sem entrar em política, saber se cloroquina faz bem ou faz mal, se é recomendável ou não recomendável, não é coisa de política, é coisa de medicina, é ciência. E eu recomendei a todo o ministério, vamos obedecer à ciência, vamos fazer o isolamento social, porque a vida é o dom supremo de Deus, a fé diz isso, mas a ciência diz quase parecido, que a vida é o bem supremo, é o bem maior que se tem. Perdeu-se a vida, acabou. E nós estamos então seguindo a orientação das nossas autoridades sanitárias. Questão de dinheiro, questão dos empregos, questão dos negócios. Nós estamos orando também por isto. Juntamos saúde e economia, saúde e finanças. Mas veja, dinheiro, tudo isso se resolve. Mas uma coisa que não se resolve, isso é uma realidade da vida que tanto a ciência quanto a fé falam. A verdade é que a vida, uma vez perdida, não se a tem de volta. E alguém dirá, pela fé, mas Jesus ressuscita mortos. Sim, Jesus ressuscita mortos, mas Ele também não ressuscita todos, porque Ele também determinou que o homem morra. Eu costumo pensar que José, o pai de Jesus, morreu. Quando Jesus exerceu o seu ministério, cresce que José já não estava mais vivo. Maria, mãe de Jesus, da sua parte humana, também um dia morreu, porque todos morrem, está escrito na Bíblia. Jesus não ressuscitou Maria. Não é o tempo de José e Maria ressuscitarem, não é o tempo dos meus pais ressuscitarem, porque haverá esse tempo de Deus. Nós precisamos entender isso. Para finalizar essa palavra, veja bem, aquela tragédia na cidade de Iconha, no Espírito Santo. Nós conhecemos muito Iconha, trabalhamos lá por 2 anos e 1 mês. Pregamos o Evangelho àquela gente, e muito Evangelho, uma evangelização tremenda, tremenda, tremenda. Só lições falando sobre Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, foram 62 lições.
falamos muito, levamos o filme Jesus, nós percorrimos aquela cidade até lá em cima, quilômetros distantes, o distrito de Duas Barras. 2 anos e 1 mês falando aquela gente, uma gente idólatra, uma gente apegada aos ídolos. E a verdade é que muitos se converteram, como Jesus em Jerusalém, muitos atenderam a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Jerusalém e Israel, no seu geral, se opuseram tanto a Jesus que acabaram matando Jesus. E quando nós estávamos no curso daquele trabalho de Iconha, o meu coração doía, o meu coração apertava, e eu sentia a rejeição, a negatividade daquela gente ao Evangelho de salvação, a palavra viva e verdadeira. E quando nós saímos de Iconha, a última mensagem, o tema foi a aldeia de samaritanos. Aquela aldeia de samaritanos que Jesus mandou seus discípulos irem lá procurar um lugar para eles ficarem, porque estava anoitecendo, passarem a noite. E os samaritanos viram o aspecto de judeus, dos discípulos de Jesus, eram inimigos, e disseram: vocês judeus aqui, não. E não deixaram que Jesus entrasse e pousasse lá aquela noite e fosse embora, continuasse sua viagem missionária no dia seguinte. Aquela gente não pode imaginar o que perdeu, não deixando que Jesus entrasse ali. Por quê? Porque onde Jesus chegava, como em Jericó, como em Cafarnaum, em outras cidades, onde Jesus chegava, os milagres aconteciam. E eles puseram Jesus para fora sem nem mesmo ele entrar. E eu levei essa mensagem àquela cidade. E agora veio aquela tragédia. Eu sabia. Na última mensagem que nós escrevemos, eu disse que Iconha contaria a sua história um dia a todo o Brasil. E eu disse: eu não sei como Iconha contará essa história, mas contará, e o Brasil conhecerá a sua história. E naqueles dias, Rede Globo e outras redes de televisão mostraram que Iconha virou, lamento dizer isso, uma cidade fantasma. E 7 dias depois daquela tragédia, eu estava agora evangelizando com a minha equipe missionária, a cidade de Muqui, lá perto. E o Senhor me disse: vai a Iconha e vê o estado da cidade. No domingo, a equipe voltou para o Rio, saiu de Muqui, e eu peguei o nosso carro, o nosso filhote missionário, e fui a Iconha. E quando cheguei lá, eu vi o estado da cidade. As lojas sem nada dentro, meros buracos, como se fosse uma garagem de carro que só tem paredes. A cidade arrasada, casarões, casas grandes de 2 andares, viradas de lado, e uma inclusive estava sendo demolida naquele domingo pela manhã. E eu olhei aquilo e eu disse: se repete aqui a palavra de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jesus esteve em Jerusalém, o Messias que eles esperavam esteve entre eles e eles o mataram. Mas ele disse: mar de Jerusalém, a tua casa vai ficar deserta. Mas eu ouvi uma expressão nas igrejas de Iconha. Amo aqueles pastores como eu os amo. Eles sabem que eu os amo. Mas eu ouvi uma expressão: não devemos perguntar por quê. Devemos perguntar para quê. Me perdoe, mas uma expressão tímida para não entrar na questão crucial daquela cidade querida. Uma cidade que recebeu tanto evangelho como poucas no Brasil receberam, mas rejeitou. E a casa ficou deserta. Nesse tempo, nós temos uma sociedade mundial, uma sociedade humana em geral profana, uma sociedade distante de Deus. Para terminar essa palavra, eu me lembro nesses dias, o Senhor falou comigo, ao meu coração: filho, eles estão tão distantes de mim, ficaram cada vez mais distantes, tão longe de mim, que agora, quando olham para trás, não me veem mais. E não adianta nós queremos dizer assim: Deus está perto de nós, Ele está sempre perto de nós, basta clamar como se fosse algo fácil. Não é, não é. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos entender que Deus, há momentos que Deus está especialmente perto de nós, mas há momentos que nós, mais do que Ele, estamos tão longe dEle,
que podemos já não enxergá-lo mais e não ter forças para clamar pelo socorro e a presença dele. Por fim, a palavra de Deus diz assim em Jeremias 10:2: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, pois com eles os gentios se atemorizam. Aqui eu quero falar uma coisa bastante grave, bastante séria, especialmente ao meu rebanho, ao povo sionita. Eu tenho sobre os meus ombros cerca de 1000 ovelhas para cuidar. Não aprendam o caminho dos gentios, não aprendam o caminho deste mundo, e nem se espantem com os sinais dos céus. Está aí um sinal dos céus. Pois com esses sinais os gentios se atemorizam. Ter medo, ter pavor dessa pandemia é coisa dos lá de fora. Nós somos o povo de Deus. Eu tenho declarado a vocês, as mensagens do Falando Sério aqui disseram isso até agora. Nós vivemos na terra de Gósen. E semana que vem, no próximo programa Falando Sério, falarei mais sobre isso. Nós vivemos na terra de Gósen. E essas pragas do Egito não vão não vão tragar nenhum dos nossos. Agora eu quero falar a você que me ouve, a você que é da fé. A você que é da fé. É muito vergonhoso, é muito triste, quando nós vemos pessoas lá fora que não têm fé, que não passaram pela cruz, estão andando despreocupadamente nas ruas, até contrariando os ditames da ciência, das autoridades sanitárias. Estão despreocupadas. Mas nós vemos filhos de Deus, filhos da fé, apavorados, tremendo, gemendo, chorando e tomando atitudes tão equivocadas. Vocês me perdoem a expressão sincera e verdadeira. Crentes dando xerique, dando piti por causa de coronavírus. Cadê a fé? Nesses dias eu ouvi alguém ligar pedindo socorro, gente descontrolada, crente, num descontrole total, mas ligar para alguém pedindo socorro e a primeira palavra, irmã tal, a paz do Senhor. Que paz eu tenho para transmitir a alguém numa situação dessa, quando eu estou em desespero, em aflição, descontrolado, fazendo bobagem? Em atitude completamente contrária à fé. Toma jeito. Nós precisamos parar de xerique e precisamos viver da nossa fé, porque a Bíblia diz que o justo da sua fé viverá. Eu convoco neste momento, eu consigo neste momento, eu toco a trombeta em Sião neste momento ao povo sionita. Vamos viver da fé. Deus está respondendo às nossas orações. Minha esposa tem uma folha de papel em casa onde ela vai escrevendo nome a nome quando vem da nossa central de oração que nós temos. Alguém que precisa de oração. Seja do nosso ministério, seja parente dos nossos, das nossas ovelhas, vizinho, colega de trabalho, e nós estamos orando. E ela vai só ticando e vai riscando os nomes de quem já foi respondido, de gente em estado grave saindo do hospital, gente contaminada saindo do hospital. Nós temos visto o poder de Deus sobre nós. Por que temer? Eu quero falar ao povo neste momento. Nós cantamos, achamos bonito e é lindo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A gente canta isso, mas a verdade é que tem gente entre nós, entre o povo de Deus, entre o rebanho de Deus, que não é na hora da prática, da vivência da fé, não é da fé coisa nenhuma, mas é gente que tem uma mera crendice no coração, ou se tem fé, acredito que tenha fé, mas essa fé está jogada no canto para dar lugar à inquietação, à ansiedade, ao desespero e ao desequilíbrio emocional e espiritual. É hora de vivermos na fé. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fica, pastor Honesto, esta palavra dizendo: a ciência em si mesma, a verdadeira ciência, procede de Deus. Fique em casa, isole-se, cumpra as medidas sanitárias, porque a ciência sabe, é conhecimento de Deus liberado aos nossos médicos, aos nossos cientistas, pelo melhor para nós. Nossos templos estão fechados? Estão. Mas nossas igrejas, no sentido de rebanho de povo de Deus, não estão fechadas. Nós estamos ainda orando em ciência maior do que em dias normais. E se as igrejas estão fechadas, se os templos estão fechados, eles são de Deus. E Deus sabe por que determinou ou permitiu que eles fossem fechados. Talvez para nós pararmos um tempo e, sinceramente, tomarmos jeito, nos consertarmos com Ele, para haver uma restauração também no seu rebanho, na sua igreja. Fé e ciência. Cumpra os ditames da ciência.
Observe as coisas que os nossos cientistas, os nossos médicos dizem, não nos farão mal, só farão bem. Não há perseguição sobre a igreja. E o Senhor vai consertar a nossa questão financeira, mas vai mesmo, porque temporal que vem é temporal que vai, mas a vida que se vai, a rigor, não vem mais. Pastor Onéias, ficando por aqui, falando sério a você, mas com muito amor. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.